Oi, pessoal. Vamos dar sequência então ao nosso estudo. Então, hoje nós vamos aí para mais uma parte do nosso capítulo 3 sobre as independências nas Américas, processos, resistências e especificidades, né? Então, vocês podem acompanhar aí no nosso roteiro de estudo que eu vou disponibilizar para vocês na plataforma. E pela nossa apostila, a partir da página 47. Hoje nós vamos falar do tópico 3.4, Movimentos e Rebeliões na América Portuguesa, né? Da independência do Brasil. Vamos falar também sobre o tópico 3.5, sobre os líderes e sujeitos da independência das colônias hispano-americanas, terminando na página 53. Então, hoje nós vamos fazer o estudo da página 47 até a página 53. Bom, vamos lá. Primeiro falando do caso brasileiro, né? Então, vamos falar primeiro dos movimentos e rebeliões na América Portuguesa, né? E como nós vimos lá por alto anteriormente, foi uma independência conduzida pela elite, sem a participação massiva do povo, com a exclusão da maioria da população. Então, a maioria do povo brasileiro esteve ausente, né, das guerras e dos movimentos pela independência. O povo mal estava sabendo o que estava se passando, né? Apesar de ter sido a independência conduzida pelas elites, pela elite colonial aqui do Brasil, houveram conflitos, né, entre os que concordavam com a independência e entre os que discordavam da independência, que geralmente eram tropas leais a Portugal que estavam aqui no território do Brasil. E esse embate, esse conflito entre os que concordavam e os que discordavam da independência, terminou no ano de 1825, quando o Brasil assinou o Tratado de Amizade e Aliança com Portugal, onde houve o reconhecimento da independência com o pagamento da indenização, né? E foi um tratado, uma relação, um acordo mediado pela Inglaterra. Tá bem? Os militares, como eu falei para vocês agora, de Portugal, os militares portugueses que estavam aqui resistiram à independência e eles foram combatidos aqui no Brasil por milícias nacionais, porque o Brasil não tinha um exército ainda formado, né? Por milícias formadas por populares, pessoas pobres, e por mercenários estrangeiros que foram contratados para lutar pela independência do Brasil, né? Ingleses e franceses, militares que vieram, né, contratados para lutar pela independência do país. Esses embates, esses confrontos, como nós vamos ver, eles vão se passar na região norte, nordeste e no sul apenas na província cisplatina, que é o atual território do Uruguai, que pertenceu já ao Brasil. Tá bem? Então, passando para o tópico 3.4.1, subtópico, né, vamos falar sobre os conflitos que aconteceram aqui no Brasil antes da independência propriamente dita. E logo de cara, a gente tem a Revolução dos Padres, ou, né, mais conhecida como Revolução Pernambucana, né? Ela é conhecida como Revolução dos Padres porque ela foi liderada por alguns padres lá em Pernambuco, né? Contou com a participação, inclusive Frei Caneca. Tá bem? Bom, então essa revolução ela acontece em Pernambuco no ano de 1817. A família real ainda estava aqui no Brasil, né? Dom João VI estava aqui com a família. Eles só foram embora para Portugal em 1921, né? 1920, 1921, se eu não me engano, se não me falha aqui a memória. E Pernambuco era a capitania, era a província mais lucrativa por conta da produção de açúcar naquele momento, né?
Essa revolução ela teve influência dos ideais iluministas e foi contra a monarquia portuguesa, porque, como nós falamos nas aulas anteriores, quando veio a corte portuguesa, aquelas 15 mil pessoas para cá, todo o povo brasileiro teve que arcar com os custos de sustentar aquelas 15 mil pessoas que vieram para cá da pinta em simpatia, né? Não vieram para trabalhar, vieram para ser nobres, né? Para manter o seu status. E isso aumentou muitos gastos que eram custeados com os impostos, o que gerava revolta nas pessoas, né? Imagina, né? Chega 15 mil pessoas no país e você tem que trabalhar, suar para manter a vida boa daquela gente nos palácios, nas festas, recebendo salários, alimentação e tudo mais, né? O objetivo da Revolução Pernambucana era separar a região Nordeste do restante do Brasil e proclamar a independência à parte, né? Separar aquele território e tornar o território independente. As tropas portuguesas foram expulsas lá da região, né? Ocorrendo um movimento constitucionalista em 1821 e formou-se lá uma junta governativa, que foi chamada de Junta de Goiânia, para administrar a região e governar a região, que levou à formação da Convenção de Berberibe, que configurou o primeiro episódio efetivo de emancipação do Brasil. O que significa dizer isso? É o primeiro movimento que se tem história, né, que se tem conhecimento na história do Brasil, que manifestou um desejo de independência, né, do país, né, de separação de alguma parte, de revolta em relação a Portugal. Tá? Em 9 de janeiro de 22, nós tivemos o episódio que ficou conhecido como Dia do Fico, que foi o dia em que Dom Pedro I, né, Dom Pedro de Alcântara, que depois foi ser chamado de Dom Pedro I, primeiro imperador do Brasil, ele se recusa a voltar para Portugal, ele desobedece às ordens dos portugueses, das cortes portuguesas, e diz que vai ficar aqui no Brasil, né? Ele descumpriu as ordens, né? Nesse dia, houve um levante armado, onde 2.000 homens das tropas portuguesas ocuparam o Morro do Castelo, que era uma região importante, portuária, lá no Rio de Janeiro, para pressionar Dom Pedro para voltar para Portugal, né? Que era o objetivo de Portugal, recolonizar o Brasil. As tropas de Portugal, né, leais a Portugal, foram cercadas e expulsas e se retiraram para Portugal, assim como os ministros, que eram em sua maioria portugueses, né? E nesse momento, Dom Pedro I ele nomeia José Bonifácio, que foi o principal mentor e ideólogo da independência brasileira. Tá bem? E agora, passando, gente, para a página 48, para o tópico 3.4.2, vamos falar sobre os conflitos, sobre as guerras pela independência do Brasil, né? As guerras que aconteceram, né? E assim que Dom Pedro I deu lá o grito do Ipiranga, no dia 7 de setembro de 1822, independência ou morte, imediatamente em várias regiões, essas regiões que eu citei aqui anteriormente, aconteceram vários levantes das tropas leais a Portugal que não aceitavam a independência do país, né? Por isso, a primeira tarefa de Dom Pedro, enquanto governante do Brasil, era pacificar o país. E pacificar significava conter, sufocar esses movimentos que não aceitavam a separação entre Portugal e Brasil. E esses movimentos variaram de região para região. Houveram regiões onde a chapa esquentou mais, onde houve mais luta, e houve regiões, como aqui na região
Sudeste, né, onde não tivemos conflitos, que era a região mais próxima da administração do Brasil. Né? Dom Pedro organizou as milícias, né, para a luta, como nós falamos anteriormente, contratou militares ingleses e franceses, e no exército que existia aqui no Brasil, houve uma separação, pois tinham militares que eram simpáticos à causa da independência e militares que eram contra. Então houve a cisão, a separação das tropas do exército brasileiro. Né? Lá na província Cisplatina, que é o atual território do Uruguai, ocorreram também conflitos. É o único território da parte sul do nosso país, né, que pertencia ao nosso país, que houve conflitos, né? E esses conflitos aconteceram até novembro de 1823, quando as tropas portuguesas se retiraram. Né? Em 1825, quando acabaram as guerras pela independência, né, com a assinatura do Tratado de Amizade com Portugal, houve um novo levante lá no Uruguai, já com a participação dos próprios uruguaios que estavam descontentes com o governo do Brasil e iniciaram um movimento pela própria independência, que ficou conhecido como Guerra da Cisplatina, que acabou com a independência, finalizado com a independência do Uruguai. Né? Na província do Maranhão, criou-se uma resistência forte à independência. Então é preciso que a gente entenda, né? Vamos até começar a falar agora dessas províncias da parte norte do país, que lá os conflitos foram mais intensos porque lá havia um elo de ligação com Portugal mais forte do que no sul, no sudeste e no centro-oeste. Porque lá a economia era muito ligada a Portugal e existiam laços comerciais e laços de sangue, muitas famílias portuguesas. Né? Hoje, por exemplo, se você vai lá em São Luís, né, você percebe que São Luís é uma das cidades mais portuguesas fora de Portugal. Né? Os prédios, a colonização lá de São Luís, eu nunca fui, tá, gente? Só estou dizendo para vocês por foto e pelo que eu sei. Então, assim, lá no Maranhão existia um elo, né, muito forte, né, familiar, sanguíneo, e um elo econômico, né, um elo financeiro e familiar, estreito com os portugueses. Então as tropas portuguesas foram tomando, as tropas brasileiras, perdão, foram tomando lentamente a região, restando apenas a capital, né, que foi tomada em junho de 1823 com a ajuda dos ingleses. Agora passando para o caso do Piauí, que também foi bem parecido com o caso do Maranhão, devido a essa ligação financeira e também ligação de sangue familiar. Né? Ocorreram a vitória das tropas brasileiras também em 1823. Do Grão-Pará, última região lá do norte a ser conquistada, e com forte ligação de pertencimento a Portugal, a conquista e a derrota das tropas também contou com o auxílio dos ingleses para que eles pudessem pacificar essa região. A maioria das revoltas contra a independência se deram em áreas distantes, né, da região, como a gente pode perceber, da região sudeste, né, longe do centro administrativo do Brasil. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, essas três províncias, né, que como eram chamadas na época, concentravam a administração do reino, né, e por isso não houveram ali confrontos, né, e conflitos de resistência ao processo de independência. Né? Nessas regiões distantes, né, do centro administrativo, haviam elites que tinham seus interesses, né, particulares, e a independência não foi aceita de cara em todo o Brasil, né, por conta desses interesses regionais. Em 1825, Portugal reconhece a independência do Brasil com a assinatura desse tratado de amizade e paz, e o Brasil teve que pagar a Portugal uma indenização pesadíssima. Então, Portugal recebeu essa indenização,
o Brasil se libertou de Portugal politicamente, economicamente, mas passou a depender da Inglaterra, que emprestou o dinheiro para pagar a indenização, a juros pesadíssimos, né? Milhões e milhões de libras esterlinas, né? Bom, então o Brasil se liberta de Portugal e passa a depender economicamente da Inglaterra, né? Devendo esse dinheiro e também importando os produtos industrializados. Muito bem. Agora a gente passa para a página 3, para a página 50. Vamos para o tópico 3.5, falar dos líderes e sujeitos da independência das colônias hispano-americanas, né? Quem foram esses líderes que conduziram esses processos, né? E muitos líderes são pessoas oriundas do povo, né? Eu não sei se vocês lembram, mas lá no 6º ano, né? Vocês devem lembrar, foi ontem que eu falei, então vocês têm a obrigação de lembrar. Então lá no 6º ano a gente falou que por muito tempo a história ela só se preocupava com o que os grandes líderes, né, faziam, né? Então a história era aquela história dos heróis, a história vista de cima. E hoje uma preocupação da história é contar também a contribuição importante de pessoas simples, de pessoas populares, sem as quais a história não teria acontecido e se processado, né? Bom, então, falando especificamente desses líderes da independência da América Espanhola, a gente tem que fazer um destaque para as lideranças criollas, dos filhos de espanhóis nascidos aqui, que, como nós falamos, eram pessoas desprivilegiadas. Só pelo fato deles nascerem na América, eles sofriam uma espécie de bullying, de preconceito, e não tinham o privilégio de poder ocupar cargos importantes dentro da administração colonial, né? Então, essas lideranças foram muito importantes para o processo de libertação e independência da América Hispânica, mas sem o apoio da massa de líderes populares, a independência de toda a América Espanhola ela não aconteceria. Então esse é um traço marcante, como eu já falei com vocês em ocasiões anteriores, e a gente tem que frisar e guardar na nossa cabeça que nos processos de independência da América Espanhola houve uma intensa participação popular. Sem essa participação, as independências não aconteceriam, né? E volto a falar, isso diz muito sobre quem é hoje a América Espanhola, né? Os países que falam o espanhol, onde a gente percebe um povo muito mais consciente, muito engajado. Um povo que, quando tem que lutar, vai para a rua mesmo e cobra os seus direitos, né? Vide aí o caso recente do Chile, onde o povo foi todo para a rua e exigiu reformas, né, que melhorassem a condição de vida das pessoas menos favorecidas, né? Bom, então existem esses sujeitos históricos populares que foram invisibilizados, que foram produzidos como ausência nesse processo, nos livros de história. E a história ela é constantemente revisitada, reescrita no sentido de corrigir, né, esses defeitos, essas ausências. Mas quem tem que fazer isso, né, são os historiadores, não são os políticos, né? Então, quem tem que se incumbir de reescrever a história, de rever uma coisa ou outra, são os profissionais responsáveis por investigar e produzir a história, né? Os historiadores, né? Bom, então a historiografia recente ela tem procurado dar visibilidade a esses sujeitos anônimos, né? E até recentemente, no ano passado, nós tivemos um samba enredo da Mangueira, que a Mangueira trouxe a história que ninguém conta, né? Que é a história dessas pessoas simples, dessas pessoas humildes,
pessoas do povo, lutadoras, que foram importantes dentro da história. Tá? Bom, vamos para o subtópico 3.5.1, líderes do processo de independência do vice-reino da Nova Espanha, né? E aí a gente vai tratar primeiramente do caso do México. E falando em México, a gente tem que citar primeiramente, o texto vai trazer para a gente aí a apostila, a figura do padre Miguel Hidalgo, né? Esse padre, ele foi precursor do movimento pela independência do México, que teve início no ano de 1810, e ele era um representante dos menos favorecidos e explorados, que eram os nativos, os mestiços, os negros, escravizados, né? Pessoas excluídas, e ele utilizou a imagem da Virgem de Guadalupe, né? Nossa Senhora de Guadalupe, como protetora do movimento e protetora dos povos explorados, né? A história da Virgem de Guadalupe, ela traz com ela a figura de um indígena, onde em pleno inverno o indígena teve a visão de Nossa Senhora e ele falou com as pessoas que tinha visto uma mulher, e essa mulher mandou uma mensagem, né? E não acreditaram na história que o índio contou, né? Que o nativo contou. E aí falaram, olha, você me traga alguma prova. E era inverno, e no inverno as rosas não florescem, né? Então o indígena trouxe um ramo cheio, um manto cheio de flores, de rosas vermelhas, né? Para comprovar que ele de fato tinha falado com a Virgem de Guadalupe, tá? A imagem dela, ela vem cheia de flores por conta disso, né? Então, Padre Miguel Hidalgo utilizou a imagem da Virgem de Guadalupe como protetora do movimento, que deu esse ar religioso católico no movimento. Ele foi expulso da igreja por conta da liderança do movimento, foi considerado como herege. Ele foi fuzilado em 1811, né, executado, e teve a sua cabeça exposta com as cabeças de vários outros líderes do movimento. Depois da morte dele, assume a liderança do movimento um outro padre, José Maria Morelos. E ele conquistou diversas cidades, liderando as tropas, né, pela independência do México. Em 1813, promulgou a independência do México e a primeira Constituição, onde o governo se organizaria na forma de uma república centralizada. Ele defendia o fim da escravidão, então a gente tem que observar que são propostas populares, né, que propunham melhoria da condição de vida da população, e ele também queria que os impostos diminuíssem, né? E também era uma reivindicação dele a participação dos colonos na administração das colônias, né, nos órgãos administrativos, coisa que nós já falamos que os criolhos eram excluídos, né? As ideias do padre José Maria Morelos, né, sucessor de Miguel Hidalgo, desagradaram a elite criolha, que tinha medo de que as classes populares alcançassem benefícios, né? As elites criolhas, elas queriam a independência, mas elas queriam continuar ricas e explorando. Elas só queriam independência, mas queriam que a sociedade permanecesse, intacta. Eu aqui com a minha riqueza e o pobre lá, o indígena, o mestiço, o negro, trabalhando, sendo explorado por mim, né? Então, essas ideias colocavam um certo temor na elite criolha, né? E Morelos também, assim, uma observação, né? Ele aplicou uma política de intolerância contra outras religiões. Então, ele fez um movimento popular, mas tinha esse defeito, né? de não tolerar outras religiões. É um movimento especificamente católico, intolerante. Ele foi capturado e executado em 1915. E aí, Vicente Guerreiro
de origem humilde e descendente de indígenas, assume a liderança do movimento à frente do exército e das tropas que lutaram pela independência do México, né? Então ele lutou no exército ao lado de Morelos e se destacou na luta e assumiu o movimento depois da morte de Morelos. Em 1821, ele obteve a vitória e se aliou a Agustín de Iturbide. Tá? Agustín de Iturbide, depois ele virou o principal líder desse movimento, né? Ele era de família criolla, da elite, e de início ele lutou contra o movimento de independência. Mas depois que ele passou por um episódio onde ele lutou contra as tropas de Vicente Guerreiro, ele se aliou a Vicente Guerreiro, aproveitou dessa oportunidade, né? E proclamou o Plano de Iguala, que garantiu os privilégios da elite criolla. Iturbide se aliou, então, ao movimento pela independência e defendeu um governo monárquico católico, né? Ele formou, junto com Guerreiro, o exército trigarante e se proclamou imperador em 1822, nomeando Guerreiro para general, como principal líder do exército, né? A religiosidade ela é um traço marcante nesse processo de independência lá do México, né? E se tornou uma marca muito forte da nacionalidade mexicana, né? Onde nós temos lá um país de maioria católica, né? Predominantemente católica. Bom, falando agora dos processos, né, das lutas e dos líderes das colônias da parte sul, tópico 3.5.2, na página 52. Né? Primeiramente, vamos falar do caso da Venezuela, onde nós temos a figura de Francisco Miranda, também de origem criolla, né, da elite, como precursor do movimento, né? Ele deu início ao movimento de independência da Venezuela. Em 1806, com apoio dos ingleses, ele dá início ao movimento. Somente em 1811 foi declarada a independência, com Miranda na presidência, só que em 1812 houve o quê? Uma ofensiva espanhola que acabou com o movimento, prendendo Francisco Miranda, e ele foi levado para a Espanha, onde ficou preso na cidade de Cádiz. Tá bem? No Paraguai, nós temos um processo de independência que obteve êxito, tá? Devido ao fato de o território ser um território mais isolado, né? E nós temos a liderança do movimento de José Francia, que foi também um criollo, líder do movimento. Ele era advogado, liberal, intelectual, e ele proclamou a independência do Paraguai com êxito já em 1811. E ele foi apoiado tanto por membros da elite criolla quanto pela população menos favorecida, tá? Pelos amplos setores da sociedade. Ele foi eleito ditador perpétuo em 1816, e para que ele se mantivesse no poder, ele executou e prendeu diversos opositores, principalmente criollos, em 1820. Tá? Agora vamos falar de San Martín, né? Que foi também outro importante líder das independências. Né? Ele influenciou e liderou a independência do Chile, Peru e Argentina. Também era criollo, militar, nasceu na Argentina e foi educado na Espanha, onde lá na Europa ele entra em contato com as ideias iluministas, né? E ele lutou, né, contra as tropas napoleônicas, no exército lá na Espanha, principalmente nas campanhas da África, tá? E em 1812, San Martín retorna para a América,
onde ele passou a liderar os rebeldes que lutavam em favor da independência. Ele era favorável a um sistema monárquico constitucional. Ele queria que depois que a América Hispânica se tornasse independente, ele queria que ela fosse um país só, unificado, só que ele queria um governo monárquico, tá? Constitucional. E ele queria a América do Sul unida, né? Num território só. Porém, ele encerra a carreira dele, ele abdica da carreira política em 1832. Falando agora, para a gente fechar, de Simón Bolívar, também criollo, nascido na Venezuela. Ele iniciou a carreira dele militar jovem ainda aqui na Venezuela, aqui na América, e ele foi para a Europa estudar. Como ele era filho de família abastada, né, de família rica, e é importante a gente destacar, né, tanto San Martín quanto Simón Bolívar, eles vão para a Europa, estudam, né, os filhos da elite que tinham essa oportunidade, e retornam trazendo com eles essas ideias iluministas, né, ideias de lutar, né, pela liberdade. Né? Retornou para a América ao ficar sabendo dos movimentos pela independência, liderou a emancipação da Bolívia, do Equador, da Colômbia e do Panamá, e também influenciou outros movimentos de independência aqui na América. Tá? E ele também tinha um sonho, né, de uma América grande, forte, unida, independente, política e economicamente. Buscava formar um grande bloco econômico na América e Espanha, só que, diferente de San Martín, ele queria que fosse um governo republicano. Ele não alcançou os seus objetivos, ele levou essa proposta, essa ideia ao Congresso do Panamá, que aconteceu em 1826, mas não obteve êxito. Né? E aí agora, para concluir, gente, na página 53, nós temos aí a conclusão, no último parágrafo, que eu quero ler para vocês. Dentre essas lideranças apontadas nos processos de independência dos futuros países da América do Sul, apesar de diferentes das localidades e ideias, os processos foram conduzidos por personagens de apelos liberais, né? Pessoas que tinham esse ideal liberal, alinhados com o apoio das camadas populares, que contribuíram significativamente para as campanhas e os embates. Entretanto, a estrutura social desses novos estados pouco modificou a condição das camadas populares, mantendo-se em sua maioria sistemas agrários que pertenciam às elites criollas, que controlavam o trabalho dos populares. Ou seja, nos processos de independência da América Hispânica, nós temos essa participação forte das camadas populares, nós temos essas lideranças criollas, mas depois da independência, a estrutura social pouco se modificou. Tá bem? Então, gente, por hoje a gente fica por aqui e até o nosso próximo encontro de estudo aí. Valeu!